Mais um exercício resolvido, exercício aqui de um circuito em corrente alternada, existe aqui um resistor, um indutor e um capacitor. E a ideia é determinar as potências complexas em cada um dos elementos deste circuito. Aí primeiro eu vou notar que este circuito ele está no domínio do tempo. E eu tenho que passar ele para o domínio da frequência para calcular as potências complexas. Então, aqui embaixo eu vou escrever, vou desenhar o diagrama do circuito no domínio da frequência. É muito importante distinguir entre esses dois domínios, o domínio do tempo e o domínio da frequência. Existe também o domínio elétrico, só que eu não vou falar do domínio elétrico neste vídeo. E para caso você esteja chegando agora, a resolução deste exercício está disponível em PDF, veja aí o link aí na descrição para saber como obter e vamos continuar aqui. Olha só, para transformar este circuito para o domínio da frequência, a fonte eu vou colocar a tensão dela na forma de fasor e cada um dos elementos aqui eu vou colocar na forma de impedância. Então como é que vai ficar isso? O desenho vai ficar o seguinte. Ao invés de colocar 50 cosseno de 100t, não, eu vou ter agora um fasor, 50 e a fase 0 graus. E agora eu vou determinar quais que vão ser as impedâncias. Para as impedâncias eu vou utilizar este símbolo genérico dado por este retângulo aqui para qualquer uma das impedâncias. Eu costumo fazer isso. Tá, aí agora eu vou colocar os valores das impedâncias. Só que, para determinar os valores das impedâncias, eu preciso do valor da frequência angular. E o valor da frequência angular é justamente este valor que aparece aqui, ó, dentro do cosseno. É ômega. Ômega igual a 100 radianos por segundo. Vou utilizar este valor. A impedância mais imediata que eu tenho aqui para escrever é a impedância do resistor, que vale 30. Eu vou colocar sem a unidade aqui para simplificar, mas você sabe que é ohms. E agora, a impedância para o indutor vai ser, aqui ó, vou escrever aqui no canto, ZL igual a J ômega L, vai ser J vezes ômega vale 100, vezes o L vale 0,1. Vai dar J10. Então eu vou colocar aqui, ó, J10. E agora eu preciso da impedância do capacitor. Impedância do capacitor é ZC, vai dar 1 dividido por J ômega C. Aí eu vou colocar aqui J vezes ômega é 100, eu vou colocar 100 na forma de 10 ao quadrado, vezes o C é 100 vezes 10 a menos 6. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá menos J100 em ohms, só que deixar sem a unidade aqui. Pronto. Agora, para determinar as potências complexas em cada um destes elementos, eu vou determinar quais que vão ser as tensões e as correntes. Aqui, se eu chamar isso aqui de o nó 1, vou considerar aqui que aqui tem uma tensão V1, com fasor V1, né?
e aqui vai ter uma tensão com fasor V2. E aqui vai ser o nó de referência, aqui embaixo. Aqui vai ser o 0 volts do circuito. Aqui o V1 eu já sei, V1 vale 50 com fase 0 graus. Aí eu vou escrever aqui, que seria uma análise nodal, mas seria só uma lei de Kirchhoff das correntes para este nó aqui, ó, o nó com a tensão com fasor V2. Então vou fazer isso na próxima página. Olha só como que vai ficar. Eu vou ter aqui, cadê? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar as correntes que saem deste nó aqui, somar os fasores correntes que saem deste nó para cada um dos caminhos possíveis. Tem aqui saindo por aqui e saindo por aqui. Primeiro, saindo por aqui vai ser o fasor V2 menos o fasor V1 dividido por J10. Então eu tenho V2 menos o fasor V1 dividido por J10. E agora eu tenho a corrente na forma de fasor, claro, deste nó para este, só que pelo capacitor, de impedância menos J100. Então vai ser V2 dividido por menos J100. Mais, por fim, a corrente na forma de fasor, novamente, pelo resistor. Então vai ser o fasor V2 dividido por 30. Essa soma deve dar zero. Então agora, o que eu vou fazer? Para obter isso aqui, eu só preciso calcular o valor do fasor V2. Porque o fasor V1 eu já sei, na verdade. Então eu vou multiplicar essa equação toda por J300 para me livrar de todos os denominadores. Aí qual vai ser o resultado? O resultado vai ser 30 vezes fasor V2 menos o fasor V1, multiplicando aqui pelo primeiro termo, e agora multiplicando o J300 por isso aqui vai dar menos 3, fasor V2, multiplicando isso aqui por isso aqui vai dar J10 vezes o fasor V2, isso igual a zero. Pronto, agora eu vou agrupar tudo que é V2, assim fazendo bem, passo a passo. Então eu tenho 30 menos 3, 27. E aqui eu tenho J10, então 27 mais J10. Vezes o fasor V2, igual a... aqui tem menos 30 vezes o fasor V1, só que vou passar para o outro lado, vai mudar o sinal. 30 vezes o fasor V1. Então, eu tenho que o fasor V2 vai ser 30 dividido por 27 mais J10 vezes o fasor V1. Só que quanto que vale o fasor V1? Vale 50 com fase 0 graus. 30 e eu divido isso por 27 mais J10. E eu pego a calculadora, faço essa conta, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser que a tensão no nó 2 na forma de fasor vai ser 52,1 com fase menos 20,3 graus, isso dado em volt porque é uma tensão. Tá, e agora? Agora eu vou determinar as correntes por cada um dos elementos do circuito. Eu vou fazer isso, claro, na forma de fasor, porque eu estou utilizando o domínio da frequência. Então eu vou primeiro abrir mais uma página aqui. Então olha só.
Primeiro eu vou fazer aqui, ó, corrente que deixa a fonte. Eu vou fazer essas correntes aqui, ó, IF, na forma de fasor. O que mais? A corrente pelo capacitor, vou chamar de IC. E a corrente pelo resistor, vou chamar de IR. Tudo fasor. Então, vou calcular isso. Olha só o que eu tenho. Corrente que deixa a fonte. É o seguinte, essa corrente vai ser simplesmente eu vou pegar IF, vai ser dado por, é só olhar aqui, ó, vai ser o fasor V1 menos o fasor V2 dividido pela impedância que está no meio, que é J10. Então, vou colocar aqui, ó, V1 menos V2 como dividido por J10. Eu peguei a calculadora para fazer essa conta e o resultado foi 1,81 com fase menos 3,62 graus. Isso é uma corrente, então isso é dado em amperes. Agora eu vou determinar correntes pelo resistor e pelo capacitor. Agora aqui, ó, corrente pelo resistor. O que acontece? IR vai ser o fasor V2 dividido por 30. Por quê? Olha, deixa eu mostrar aqui o circuito. O 30, que é o resistor, ele está entre essas tensões aqui, o fasor V2 e 0. Então, vai ser V2 dividido por 30. Qual que vai ser o resultado disso? É 1,74 com fase menos 20,3 graus. Isso aqui é dado em amperes também, porque é uma corrente. E a corrente pelo capacitor? O procedimento é o mesmo para calcular. Olha só. IC igual a fasor V2 dividido pela impedância do capacitor, que é menos J100. Aí eu faço a divisão novamente, pego o valor de V2, que é isso aqui, e obtenho o valor de 0,52 com fase 69,7 graus. Isso é em ampere também. Agora, de posse das tensões, aqui eu tenho as tensões V1 e V2 na forma de fasor e tenho também as correntes, eu posso determinar quais que vão ser as potências complexas em cada um destes elementos do circuito. Então, olha só, como que eu vou fazer isso? Fazer isso em mais outra página. Isso aqui está custando página. Olha só. Potências complexas. O que vai acontecer é que a potência S potência complexa eu costumo representar por S, não só eu, muita gente, mas SL então vai ser a potência complexa no indutor. E ela é dada pela fórmula 1 meio de fasor tensão vezes o complexo conjugado do fasor corrente. Tem que sempre lembrar desse complexo conjugado. VL, chapéu, vezes e a corrente conjugada pelo
pelo indutor. Só que qual corrente é essa? É a corrente, cadê, ó? Que sai da fonte. Então, ou seja, o IF. Qual que vai ser o resultado disso? Olha, o fator tensão em cima do indutor vai ser a impedância do indutor vezes o fator corrente. Então, isso aqui vai ser 1 meio da impedância do indutor, que vai ser J10, vezes a corrente, vezes o complexo conjugado da corrente. Só que complexo conjugado para a corrente, vezes a própria corrente, vai dar o quadrado do módulo da corrente. Então, qual que vai ser o resultado disso? Isso aqui vai ser 1 meio vezes J10 dá J5, e o quadrado do módulo da corrente, IF, quanto que dá? Dá 1,81 ao quadrado. Então, SL será J 16,38 volt-ampere. É uma potência complexa puramente imaginária, e isso deve acontecer por quê? Porque isso se trata de um indutor. O indutor ele não dissipa potência ativa. Ele só carrega e se descarrega isso periodicamente, alternadamente, enquanto o circuito estiver funcionando. Agora, a potência pelo capacitor, a fórmula é parecida. Vou pegar 1 meio e também pegar a tensão e complexo conjugado da corrente. VC, só que qual que vai ser a tensão no capacitor? Vai ser o próprio V2, né? Aqui, ó, cadê? V2, a tensão aqui no capacitor. Vezes o complexo conjugado da corrente pelo capacitor. Só que a tensão no capacitor é justamente a impedância do capacitor vezes a corrente pelo capacitor. Então, o que eu tenho? Isso aqui é menos J100, que é a impedância do capacitor, vezes IC, vezes o complexo conjugado de IC. Ou seja, o que isso vai dar? Vai dar menos J50, fazendo a conta aqui, vezes o quadrado do módulo de IC. Vezes quadrado do módulo de IC vai dar, só pegar aqui, ó, 0,52 ao quadrado. Logo, o SC vai ser menos J 13,52 volt-ampere. Aqui, no caso, a potência complexa é puramente imaginária, só que além de ser puramente imaginária, ela deve ter esse sinal de menos, porque aqui estamos tratando de um capacitor. Agora, a potência complexa pelo resistor vai ser 1 meio de a tensão no resistor, que vai ser a mesma no capacitor, porque, lembra-se, eles estão em paralelo, aqui, ó, vezes a corrente pelo resistor, IR. Só que complexo conjugado. Este asterisco aqui você não pode esquecer. Aí vai ser 1 meio de esta tensão. Novamente posso escrever como impedância do resistor vezes a corrente no resistor. Então vai ser 30 vezes IR vezes IR complexo ou conjugado. Isso aqui multiplicando dá o quadrado do módulo da corrente, ou seja, qual que vai ser o resultado dessa conta? Vai dar 1 meio vezes 30 vezes o quadrado do módulo da corrente no resistor, que é 1,74 ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Isso aqui vai dar SR igual a 45,41 volt-ampere
Só que olha só, existe uma interpretação possível para cada uma dessas potências aqui. Aqui, no caso do indutor e no caso do capacitor, as potências são puramente imaginárias. Então, são potências reativas apenas. O que acontece? A potência complexa S, ela é dada por uma parte real P, mais uma parte imaginária Q. Essa é a parte real, a parte ativa, e essa é a parte reativa. Aqui, ó. Vou até escrever os nomes aqui, ó. Complexa. Ativa. Reativa. Apenas resistores vão ter potência ativa, ou seja, só eles que realmente dissipam, em média, potência. Capacitor e indutor, eles não dissipam, eles carregam e se descarregam, eles acumulam uma energia que recebem do circuito e depois devolvem, e eles fazem isso de forma alternada, de modo que, na média, eles não seguram nenhuma potência. Então, olha só, aqui, para o indutor, a potência, existe apenas uma parte reativa, que L, né, relativa ao indutor, igual a 16,38 volt-ampere reativo. Aqui, para o capacitor, existe apenas uma parte reativa, dada por QC, que vai ser negativa. Quando é capacitor, negativo. Menos 13,52 volt-ampere reativo. Aqui, para o resistor, por outro lado, não vai existir potência reativa, vai existir potência ativa, porque toda potência que o resistor recebe, ele tira do circuito, ele transforma em calor. É esse que é o significado, ele não acumula. Ou seja, aqui ele vai ter P, R, igual a 45,41 watt. Repare a diferença nas unidades. Aqui, volt-ampere reativo, para dizer que é reativo, que isso aqui é só uma troca alternada de energia. E aqui é watt mesmo, porque isso aqui é potência útil. E aqui é volt-ampere, porque é a potência complexa. Aí, para terminar, qual que é a potência complexa da fonte? Então, para a próxima página, aqui, ó. Potência complexa da fonte. Para obter essa potência, olha só, no circuito, a soma das potências complexas deve dar zero. Eu tenho aqui neste circuito quantos elementos? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, a soma de todas as potências, considerando a mesma convenção, no caso, a convenção do receptor, eu vou obter o valor zero, se eu somar tudo. Então, a potência complexa da fonte, mais a potência complexa do indutor, mais a potência complexa do capacitor, mais a potência complexa do resistor, deve dar zero. Então, isso significa que a potência complexa da fonte vai ser menos o SL, que vai ser 16,38 J, aqui, ó. Agora, menos SC, vou passar para o outro lado. Quanto que é o SC? Menos J, 13,52. Então, vou colocar aqui mais J, 13,52. E agora, quanto que é a potência complexa do resistor? 45,41. Então, vou colocar aqui com sinal negativo. Pronto. Então, potência complexa da fonte vai ter tanto parte real, que é menos 45,41, quanto parte imaginária, que eu vou combinar essas duas. E o resultado vai ser menos J, 2,38.
86. E isso aqui é uma potência complexa, então é dado em volt-ampere. Qual que é a interpretação disso aqui? Olha, o resistor ele dissipa uma certa potência, que é 45,41 watts. Isso aqui é potência útil, potência ativa. E essa potência vem de onde? Vem daqui, ó. O que está entrando, portanto, sinal positivo no resistor, e está aqui com sinal negativo na fonte. E isso aqui, o que isso significa? Olha, quando tem potência reativa, significa que está tendo uma troca alternada por causa de carga e descarga de capacitor e indutor. Como você vê aqui, ó, o que acontece? Esses valores aqui eles são próximos em módulo. A potência reativa do indutor e a potência reativa do capacitor têm valores próximos em módulo. Significa que boa parte da potência reativa significa uma troca que fica confinada entre o indutor e o capacitor. Mas uma parte dessa troca, desse processo de carga e descarga alternadamente, em corrente alternada, também se dá pela fonte, e é isso que mostra essa parcela imaginária da potência complexa na fonte. Então, só para exemplificar aqui, mostrar no circuito, olha aqui, existe esse circuito, a fonte aqui, ela fornece uma certa potência, o elemento que realmente dissipa, que realmente tem potência ativa, uma potência útil, é o resistor. Ele recebe aquela potência lá de 45,41 watts. Essa potência vem da fonte. E o indutor e o capacitor, eles ficam recebendo energia, só que depois eles devolvem, eles ficam nesse processo alternadamente. E a maior parte dessa troca acontece entre o indutor e o capacitor, só que uma parte também acontece com a fonte, que é o que mostra essa parte imaginária com valor aqui um pouco menor em valor absoluto. Então, por este vídeo é isso. Eu agradeço a atenção se você assistiu até aqui e até a próxima.